O que será que é uma heresia? Pessoal, nos estudos bíblicos de hoje, nós vamos dar uma olhada no Novo Testamento e na história da igreja um pouco sobre o que seria exatamente uma heresia, como a gente deve evitá-la, como a gente deve tratar pessoas que são heréticas ou que são consideradas hereges. E se você é novo no canal, se está chegando agora, a gente tem várias playlists aqui no nosso canal, e uma delas é o nosso Estudos Bíblicos, onde eu trago diversas análises, estudos bíblicos, livros sobre teologia bíblica, livros sobre essa área mais voltada para os estudos bíblicos, tanto Antigo quanto Novo Testamento. E hoje nós vamos dar uma olhadinha aí nessa questão da heresia. O que me motivou a fazer isso é uma série de debates que está tendo, especialmente no Instagram, de pessoas que não têm muita coisa para fazer da vida, que estão naquela briguinha chata, intrigante entre calvinismo e arminianismo. Então, será que calvinismo é heresia? Será que arminianismo é heresia? E você tem um movimento, era muita gente falando, tipo, duas, três pessoas, só que está fazendo a cabeça de muitas pessoas aí, neófitos, pessoas novas convertidas, está vindo de contextos ruins, para a fé reformada, por exemplo, ou para outras igrejas, e estão caindo nesses Instagrams da vida. Então, o intuito aqui é dar um panorama para você que segue o nosso conteúdo aqui, para você que gosta do nosso trabalho aqui, para a gente pensar melhor e mais estritamente o que seria uma heresia e se a gente pode qualificar uma coisa ou outra, né? No caso, calvinismo e arminianismo, como uma seita, ou como heresia, ou como alguma coisa assim que desqualifica a pessoa como irmã ou irmão em Cristo Jesus, tá? Então vamos lá. Gostaria de indicar dois livros aqui para vocês, um de uma editora católica, do Roque Frangiotti, deve ser assim que pronuncia, não tenho certeza, História das Heresias, ok? O subtítulo é Conflitos Ideológicos dentro do Cristianismo, então ele vai traçar basicamente as heresias na era patrística, que as maiorias estão lá mesmo, né? As demais heresias que veio depois dos pais da igreja são só recapitulações das heresias patrísticas, né? Então você vai ter heresias sobre trindade, heresias sobre cristologia, heresias sobre soteriologia, como por exemplo pelagianismo, tá? E um livro similar, mas escrito por um protestante, é esse do Alistair McGrath, uma história, heresia, uma história em defesa da verdade, que é da editora Ragnus. Então, Alistair McGrath, heresia, uma história em defesa da verdade. Ele também vai focar aqui nas primeiras heresias, vai falar um pouco do conceito heresia também de um ponto de vista mais teológico, e é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Então fica essas duas indicações, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser adquirir um desses livros, e se aprofundar nesse tema, que é importante e a gente não pode errar aqui nesse sentido, tá? Então vamos lá, pessoal, a gente precisa fazer um pouco de estudo de palavra no Novo Testamento, mas reparem que se a gente falar que heresia na história da igreja é a mesma coisa que no Novo Testamento, assim, de uma forma indiscriminada, a gente vai estar cometendo inúmeras falácias linguísticas, como, por exemplo, falácia de anacronismo semântico, né, impor um significado anterior ou posterior na história a um outro tempo. A gente vai estar cometendo falácia da raiz da palavra, onde o significado da palavra é a sua raiz, e outras palavras também, transferência ilegítima de totalidade. Então a gente precisa, ok, vamos analisar primeiro o contexto onde heresia é usado no Novo Testamento e depois a gente ver como ela se desenvolve, e aí é esse desenvolvimento que a gente vai trazer para nós, porque aí ela ganha esse corpo mais teológico, ainda que a sua raiz esteja, claro, no Novo Testamento. Tá? A palavra heresia, gente, ela vem do grego haireses, que ela é usada no grego clássico, ela é usada em outros contextos também, tá? E ela é usada no Novo Testamento 9 vezes. Fora do Novo Testamento, na literatura grega, né, na filosofia grega, ela começou a ser usada no sentido um pouco mais muito amplo, né, no sentido de decisão ou de escolha pessoal, de uma opinião pessoal de alguma pessoa. Conforme a língua vai se desenvolvendo, as palavras vão se desenvolvendo também, e ela acaba adquirindo aí a escolha da escola filosófica que alguém vai fazer. Então, usava-se o termo haireses e todos os seus cognatos aí para escrever, olha, eu quero fazer estudar na escola platônica, eu quero estudar na escola peripatética lá de Aristóteles, eu quero estudar na escola de Zenão e ser um estoico, e assim por diante, um epicureu. Então, a escolha da sua escola, da sua divisão, do seu grupo de ensinos e de ideias é que caracterizaria essa palavra, então ela não tinha um sentido negativo necessariamente falando. Tá? Quando ela foi incorporada por judeus, como por exemplo Filo de Alexandria e Flávio José, eles vão usar a palavra herese também para descrever grupos dentro do judaísmo, tá? Por exemplo,
os fariseus, os saduceus, os essênios e outros grupos aí, tá? Que vai usar, e vai ser mais ou menos no sentido do grego clássico, mas aplicado ao judaísmo. Então, se o grego clássico é qual escola filosófica, você ia no judaísmo é qual escola teológica você iria aderir, ainda que alguns vão chamar, por exemplo, as escolas judaicas também de escolas filosóficas, tá? Então, Flávio José vai usar nesse sentido também, tá? Quando a gente vai para o Novo Testamento, ela aparece, como eu falei para vocês, 9 vezes. A maioria das vezes está lá no livro de Atos. Lucas ele vai usar o termo haireses ou haireseus da mesma forma, um pouco similar aí a Flávio Josefo, a Philon e essa literatura clássica, onde ele vai falar, por exemplo, de a seita dos saduceus, né? Então a palavra seita aí ela vem de haireu, de haireses, né? Que na verdade é haireseus lá. Ela aceita dos saduceus, dos fariseus, tem também a seita dos nazarenos, né? A própria igreja cristã é tida como uma seita, no sentido de ser um grupo separado, sectário separado, mas não no sentido primariamente negativo, mas apenas um grupo à parte de outros grupos, como era nas escolas filosóficas, como era nas escolas judaicas. A igreja também ela se torna, então, na visão da sociedade, pelo menos, né, ela se torna esse grupo da qual Lucas aplica também Hairés. Então, esse primeiro sentido de Lucas aqui, ele não é negativo nem positivo, vai depender de onde você se adere, que vai ter essa origem mais clássica, tá? Então, o sentido que se usa a heresia na história da igreja não é esse sentido lucano, clássico e judaico também, tá? Quando a gente vai para as cartas de Paulo e de Pedro, a gente tem um pouco mais de desenvolvimento. Paulo vai usar um pouco mais negativamente, né? Ele vai usar em 1 Coríntios 11, por exemplo, né, para falar ali que até que importa que haja aireses no vosso meio, para aqueles que são honestos, né, genuínos se manifestarem, tá? E em Gálatas 5:20 você tem aí a aireses como um fruto da carne, mas nessas duas ocorrências de Paulo nós temos aqui um sentido mais de facção, né? Você tem um espírito faccioso de divisão dentro da igreja, tá? Então aqui está um pouco da origem do que vai ser depois, tá? Mas ainda você não caracteriza assim a heresia como é entendida na história da igreja, mas porque você é admitido meus 1 Coríntios que ela apareça para a igreja abafá-la, e lá em Gálatas 5:20 como uma impossibilidade de você viver nisso. Então, a gente pode aplicar isso à heresia posterior no sentido de que um herege não pode ser um cristão. A gente vai ver daqui a pouquinho na nossa última referência do Novo Testamento, né? Ou você é herege ou você é cristão, porque heresia você acaba negando verdades fundamentais da fé cristã. Tá? E um último exemplo aqui é 2 Pedro 2:1, que vai falar dos falsos mestres, né, pseudodidaskaloi, se eu não me engano em grego, que está trazendo heresias, aireses ou haireses destrutivas, tá? E aí o texto de Pedro fala que eles chegam ao ponto de negar a Cristo, que no caso em 1 João 2 são os anticristos que faziam parte da igreja e aí negam a Jesus. Então, o herege, ele nega Cristo, né? Ele está negando o Cristo das Escrituras, o Cristo que é apresentado como Deus, como 100% homem, alguém sem pecado que morreu no nosso lugar, ressuscitou fisicamente. Eles negam essas partes fundamentais da cristologia, ok? Então, nós temos esses perigos aqui na Haireses, tá? Então, é, caracterizado aqui como herege é um falso mestre que destrói a igreja por dentro e que vai acabar negando a Cristo de alguma forma. Então ele vai negar um ponto fundamental da fé cristã, tá? Então nesse segundo momento, gente, eu gostaria de falar para vocês desse livro aqui do Gavin Ortlund, que está traduzido como Questões Doutrinárias pelas quais vale a pena lutar, em defesa da triagem teológica. Eu já fiz uma resenha só sobre ele, onde eu mostrei exatamente o que ele trata aqui, onde ele vai mostrar que é uma coisa muito bíblica, muito a, teológica da igreja cristã, hierarquizar as doutrinas. Na própria Bíblia você tem hierarquias de mandamentos, por exemplo. Nós temos o maior mandamento, Deuteronômio 6:4-5, amar a Deus com todo o seu ser. Segundo mandamento, Levítico 19, amar o próximo com si mesmo. E aí você tem, na mentalidade judaica, né, o Calva Homer, aquilo que é mais pesado
e mais leve, mais importante e menos importante. Então existe uma hierarquia na dentro das doutrinas cristãs, tá? Então, o Ortlund vai colocar para nós que existem doutrinas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, tá? E a heresia está na negação de doutrinas primárias, como a inspiração da Escritura, a Bíblia como palavra de Deus, a Trindade, a Cristo, né? Negar algum ponto central da cristologia e, por exemplo, negar a ressurreição futura, negar a volta de Cristo e assim por diante, esses pontos fundamentais da fé cristã. E heresia seria negar essa negação primária, que aí você se coloca à parte do cristianismo. Então você tem, por exemplo, Testemunho de Jeová, Mormons e muitos outros grupos que negaram todos os fundamentos da fé cristã e se colocaram então como uma seita, como um grupo herético e, portanto, não é possível ter salvação lá porque o evangelho já não está mais lá nem de uma forma minimamente adequada, tá? Agora, uma outra coisa importante também é que a heresia no Novo Testamento não é uma coisa apenas doutrinária. E doutrina no Novo Testamento não é uma coisa apenas teórica. Está muito conectado com a prática. Então, lá em Apocalipse, por exemplo, das 7 igrejas da Ásia Menor a qual Jesus escreve, manda João escrever as cartas, 5 delas estão ruins e algumas delas estão aderindo a doutrinas heréticas, doutrinas falsas, como, por exemplo, os nicolaítas, doutrina de Jezabel. E o que são esses grupos? São grupos que estão ensinando a igreja que não tem problema pecar, não tem problema cair em imoralidade sexual. Então, se você nega um ponto da santificação também, você fala, por exemplo, não tem problema fornicar, não tem problema mentir, não tem problema adulterar, você não precisa crescer em santidade, você também está caindo em heresia. Você pode afirmar todos os pontos principais da doutrina, mas você está vivendo e ensinando uma prática pecaminosa sem arrependimento, por exemplo, você também está caindo em heresia, porque você está mostrando aí um fruto podre, tá? E agora, aplicando para os nossos debatezinhos aqui de Instagram. Gente, umas coisas importantes que a gente precisa falar aqui, tá? O que eu tenho visto são pessoas teologicamente extremamente ignorantes, que não leem Calvino, que não leem Armínio, que não leem, leem só, por exemplo, os cânones de Dort, que é pequenininho ali, dá para ler rápido, mas que não tem um preparo teológico, tá? Então, é cada falácia, cada deslize teológico que chega a ser assim, infantil. Quem conversa sobre isso, que entende teologia, acaba até dando risada de tão ridículo que é o nível do debate que se é apresentado. Pessoas completamente despreparadas, que têm apenas uma retórica, cuja teologia cai na mesma da hora que o Wi-Fi cai, por exemplo, né? Só vive de Instagram, só vive de rede social, só vive para postar coisas e não se dedica ao estudo teológico a sério como deveria, tá? Então, pensando nisso, eu vou trazer uma série aqui no canal sobre a teologia do cara chamado Jacó Arminius, né? Existe a diferença do Armínio da fé e do Armínio histórico, né? Então, você que é arminiano, você que é calvinista, que não leu o Armínio, eu vou trazer aqui para você algumas questões da teologia de Armínio, como, por exemplo, tem uma série de livros que se chama Uma Coleção de Armínio, eu vou trazer alguns capítulos dessa série para vocês. Um desses livros, por exemplo, é Jacó Armínio e o reexame da sua teologia, tá? Do Keith Staglin, Mark Bilby e Mark Mann. Então, cada artigo aqui foi um autor que escreveu, e junto com as obras de Armínio, eu tenho elas em inglês aqui no Logos, eu não tenho elas em português, então eu vou manter a releitura delas em inglês. Então, vira e mexe, vou trazer a teologia de Armínio aqui para vocês. Por quê? Porque é importante ler as fontes, tá? Esse pessoal raramente lê as fontes, não lê nem João Calvino, quanto quem dirá Jacó Armínio, tá? Para não dizer que eu estou fazendo de Armínio um anjo, né? Uma coisa especial, eu tenho 2 séries aqui no canal só sobre João Calvino. Uma é uma leitura comentada das Institutas, tá aqui a playlist do nosso canal, se você quiser acompanhar, e outra é sobre os comentários bíblicos de João Calvino, de todos os livros da Bíblia, e pelo menos da maioria que ele escreveu. Eu trago um resumo para vocês nos comentários. Então, tem bastante Calvino aqui. E aqui no canal a gente tem também a frente de teologia histórica, onde eu pego não apenas temas doutrinários da teologia histórica, mas também teólogos específicos, e às vezes eu destrincho um pouco o pensamento deles. Fizemos isso com Calvino, estamos fazendo isso com N.T. Wright, com
Anselmo da Cantuária esse ano também, cada mês sai um vídeo sobre Anselmo, e agora eu vou trazer um pouco sobre Armínio também. Então, semana que vem eu já começo a gravar para vocês a teologia de Armínio, para vocês se aprofundarem mais nesse pensador específico do século XVII, tá? Além dessa ignorância exacerbada, que eu não falo para ofender ninguém, não estou com ninguém especificamente em mente aqui, eu só estou apontando algumas coisas que eu estou vendo aí, né? Um outro ponto importante é que essa ignorância leva a reducionismos teológicos, tudo é reduzido a algumas questões é, bem pontuais da história. Então, teve momentos que os arminianos deram mais trabalho, se envolveram com heresias mesmo, como o socinianismo e outras partes aí que vão negar algumas coisas, mas são grupos específicos na história que, às vezes, a fé reformada teve que reagir com mais dureza, né? Eles, às vezes, deram mais trabalho do que em outras épocas, mas o ponto é que esse pessoal está reduzindo tudo a muita coisa aqui. É uma leitura errada de Dort, por exemplo. Os cânones de Dort trazem a errorum em latim, trazem dwalling em holandês, quando traduzem por holandês, e essas palavras sempre se especificam ao arminianismo como erro, tá? Quando Dort cita uma vez sobre heresia, está especificamente aplicando ao pelagianismo, que todo mundo concorda que é uma heresia que nega um ponto central da fé, que é a doutrina do pecado, tá? E, portanto, você é completamente bom e você pode salvar por si mesmo, tá? Além da ignorância geral, reducionismo, e vai influenciar malignamente a igreja nesse sentido, tá? Esse pessoal é muito maldizente, isso é uma coisa muito feia. Nós temos grandes homens de Deus, grandes teólogos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que vão dizer que os arminianos são errados, têm uma teologia errada, mas não é herética, portanto são irmãos se realmente creem em Cristo Jesus. Esse pessoal já começa a atacar como sendo esses pastores como estão defendendo apenas para vender livros, vender cursos para arminianos. Gente, isso é de uma ridicularidade, de um absurdo, é de uma pecaminosidade de língua abismal. Não tem como falar outra coisa aqui. Sendo que a gente vai dar conta de cada palavra que a gente fala no julgamento final, nós estamos aí olhando para homens de Deus e falando, não, esses caras estão com desejo ganancioso, isso desqualifica eles como pastores, por exemplo, o pastor não deve ser ganancioso. Você está falando muitas coisas, se você está dentro desse movimento, né, infeliz aí, está falando muitas coisas que denunciam mais o caráter de quem fala do que qualquer outra coisa. Então, é uma falta de caráter imenso você denunciar por puro achismo, sem conhecer os grandes pastores, eles estão à frente desse posicionamento, né, em relação ao arminianismo, né? E nós temos todas essas questões. E aí, se a ignorância gera reducionismo, a ignorância ela vai gerar o orgulho que se tem de você se achar o único grupo correto, a última bolacha do pacote. Isso aí é a coisa mais feia. Isso mostra, no mínimo, uma imensa imaturidade, né? Uma imensa ignorância, para não dizer outras coisas. Talvez as pessoas que estejam falando isso estejam doentes psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Talvez é a única explicação cabível, né, para falar umas coisas dessa nesse tom de orgulho, nessa preponderância, tá? Então, fica aí com as minhas orações se você tá nesse grupo e infelizmente tá acreditando aí nessas baboseiras de Instagram, tá? Um outro ponto importante é que isso mina o evangelho também de alguma forma, tá? O evangelho, na sua centralidade, é a boa notícia de que, apesar de nós sermos pecadores, merecedores do inferno, Deus nos amou, entregou o seu Filho por nós, Cristo morreu em nosso lugar, levou nossos pecados, e agora pela fé nós estamos nele e vivemos para ele, crescemos em santidades e aguardamos o seu retorno, tá? Isso qualquer arminiano vai afirmar, qualquer arminiano salvo vai afirmar com certeza. Então, quando um calvinista e um arminiano se encontram, os dois são convertidos, eles imediatamente se identificam como cristãos. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita no meu irmão arminiano, e existe uma comunhão espiritual entre os dois, tá? Experimento isso com todos os meus amigos arminianos, com outras igrejas. Eu já dei uma palestra sobre sola escritura em uma igreja arminiana pentecostal. Imediatamente, quando eu encontro esses irmãos, eu sei que eles são meus irmãos, eles sabem também que, apesar de eu ser calvinista, eu sou irmão deles também, porque nós cremos no mesmo Cristo.
Agora, como a gente vai elaborar isso, os nossos sistemas, isso é importante. Uma vez que a gente estabelece que não é heresia o arminianismo, e você, como arminiano, você também não pode falar que o calvinismo é herético, você pode ter um espantalho do calvinismo aí na sua cabeça, você pode ter sido ferido por arrogância de alguns calvinistas ruins aí, né? Mas calvinismo não é heresia, Calvino não inventou nada de novo, ele apenas passou a teologia cristã que estava antes dele de forma saudável, né? E, portanto, a experiência de conversão, a experiência de regeneração, a experiência de fé no Cristo ressuscitado é a mesma. O evangelho é pregado lá. Nós temos se o arminianismo é uma heresia, como é, por exemplo, o testemunho de Jeová, então não existe irmãos arminianos. Isso é uma negação da própria realidade da experiência espiritual que um arminiano tem ao ouvir minimamente o evangelho, né? E crer nele. O ponto é que às vezes o calvinista não é crente, às vezes o calvinista não é convertido, apenas tem a cabeça aí mudada com certas ideias calvinistas, né? E aí ele não sente esse amor, ele não sente essa mesma experiência com um cristão verdadeiramente cristão, mas que é arminiano, e pode ser então que ele fala, vocês são sectários. E o interessante é que quando o calvinista fala que só o calvinismo é evangelho, só no calvinismo está a salvação, ele está caindo no sentido de haireses, de heresia, lá no princípio lá de Atos, né? Ou de 1 Coríntios 11, ou de Gálatas 2:20, que é você ser faccioso. E o calvinismo e a reforma protestante como um todo, ela tem um princípio de catolicidade, né? A gente não fala que existe só uma instituição ou um grupo que está ali a verdade. Isso é coisa de seita, o catolicismo romano faz isso. E se torna, portanto, não católico, né? A gente tem uma série aqui no canal sobre isso, a catolicidade da fé reformada, tá? Mas em qualquer lugar que se prega o evangelho, né? De forma mínima, que fala que Cristo morreu por nós, chama os pecadores ao arrependimento, né? Aponta para o Deus triuno, o Pai, Filho e Espírito como igualmente Deus, a salvação pela fé, nós temos aí, ali está o evangelho, o Espírito está trabalhando naquela comunidade, tá? E, ok, a gente tem que combater erro, a gente tem que combater erro, a gente tem que argumentar, dialogar, refutar, é claro que a gente tem, tá? Mas existe uma diferença enorme entre nós debatermos nosso sistema teológico, tá? E eu falar, você não é cristão, e você falar, que eu não sou cristão, com base nos nossos sistemas teológicos, quando os dois estão aí crendo no mesmo Cristo e pregando o mesmo evangelho. Aí o sectário hipercalvinista vai dizer, não, não é o mesmo evangelho, porque não crê na expiação limitada, não crê na predestinação incondicional. Gente, a Bíblia não coloca a salvação nesses termos. Tá? A Bíblia vai colocar essas doutrinas, entendo que essas doutrinas elas têm uma grande clareza nas Escrituras, né? Mas ela não coloca essas doutrinas como condição para a salvação. A condição é quem invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, essa profissão de fé no Cristo verdadeiro que salva. Mas eles vão limitar o conhecimento de Deus, a onipotência de Deus, a soberania de Deus. De novo, erros precisam ser combatidos, erros precisam ser refutados, mas se alguém não consegue entender exatamente como a soberania de Deus se relaciona com a responsabilidade humana e outros pontos assim, isso não quer dizer que aquela pessoa não é cristã, não é convertida, tá? Então, fica essas dicas aí para vocês pensarem, tá? Da experiência comum de conversão que os cristãos todos têm, e depois do crescimento que a gente vai acabar tendo na graça também, tá? E pode ser, sim, que arminianos abracem outras coisas que os tornem hereges, mas não é por causa do arminianismo em si. Pode ser que calvinistas abracem ideias que os tornem hereges, tá? Por exemplo, o hipercalvinismo, que vai negar a responsabilidade humana, o evangelismo e assim por diante. Então, cada cristão, a gente precisa avaliar, cada igreja local precisa ser avaliada à luz das escrituras, à luz de um cristianismo e de um evangelicalismo puro e simples, né? Para usar a linguagem de C.S. Lewis, que é retomada por Kevin Van Hooser, por exemplo. A gente precisa, então, ter sabedoria, ter amor, tá? É claro, não negociar verdades centrais das escrituras, mas naquilo que é adiáforo, o secundário, o terciário. Por exemplo, o próprio Gavin Ortlund vai dizer que coisas secundárias, elas podem dividir igrejas, por exemplo. Então,
batismo, por exemplo, como uma coisa secundária, pode dividir de igreja. Então, você não precisa ter na mesma igreja Pedro Batistas e Credo Batistas. Vocês, ok, vamos formar igrejas diferentes aqui, mas a gente mantém uma comunhão de fé, de professor, olha, aquela igreja mesmo sendo presbiteriana são nossos irmãos, aquela igreja mesmo sendo batista são nossos irmãos em Cristo Jesus, porque creem no mesmo Cristo, tá? Então, aguardem estudos sobre a teologia de Armínio aqui no canal, para a gente sair um pouco desse mar de ignorância que a gente encontra no Instagram, e deixe seu like, se inscreva no canal, converse aqui nos comentários comigo o que você achou do nosso estudo sobre Haireses no Novo Testamento, na história da igreja um pouquinho aí, e vamos compartilhar esse vídeo com mais pessoas para ajudar. Às vezes a pessoa teve uma má experiência em um ambiente arminiano, por exemplo, ela vem com muitas mágoas, muitos traumas, e ela acaba tendo essa reação mais extremista contra o arminianismo. Às vezes você pode ter uma experiência ruim no meio calvinista e reagir contra o calvinismo de forma mais extrema, mas eu sei que isso é importante, mas apesar dos nossos traumas, nossas experiências ruins, a gente precisa olhar para as coisas como elas realmente são. Bom, então Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.